A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu assisti um debate do nosso irmão Samuel Barbosa. Samuel Barbosa, eu conheci ele há muito tempo. Assim, Samuel Barbosa é um cara muito conhecedor da Sagrada Escritura, né? Assim, ele é preterista. Eu não sou preterista, sou católico apostólico romano, né? E eu concordo com tudo que Samuel Barbosa, com um protestante, acho que é protestante, né? Lucas, na Arena Apologética, esses dias. Assisti esses dias, encontrei no YouTube. Não assisti ao vivo, mas esses dias. E lá o cara trouxe uns versículos, ele simples, mortalista, né? E Samuel tirou o corpo pelo sovaco, mostrando versículos dos santos, que os santos estão no céu, sim. Eu não concordo com a questão que lá Babilônia seja Jerusalém, essas coisas com Samuel. Eu não concordo com Samuel Barbosa. Com isso do preterismo, que seja tal coisa e tal lá da questão. Mas em todas as outras partes que ele falou, eu concordo sobre os santos. Que a doutrina da igreja e o catecismo nos ensina exatamente o que diz as Sagradas Escrituras em Hebreus 12, versículo 23. Deus juiz das almas dos santos que já chegaram à perfeição. Então os santos, e a prova Apocalipse capítulo 14, verso 4, diz que quando o Cordeiro está, os santos estão. E esses santos são católicos, porque se você vê lá, esses santos não tiveram relações sexuais com mulheres, ou seja, eles são celibatários. Então o herege lá, porque isso é heresia, usou esses versículos para dizer que os santos estão debaixo da terra, que as pessoas estão debaixo da terra. E hoje eu venho refutar isso aqui. Só lembrando que eu gostaria muito de debater com esses nossos irmãos separados, digamos assim, irmão parte de Deus, criação de Deus, na fé nós não somos, dois Jesus diferentes. Mas não adianta me convidar para fazer, porque seria injusto fazer o que fizeram com Samuel Barbosa. Samuel Barbosa não tinha um computador, um PC do lado, e o outro sujeito, você viu, tinha tudo, era tudo ligeirinho, era tudo. Você sem um PC, você perde tempo, porque ali é 5 minutos, ali é 10 minutos, você não tem, você perde seu tempo. Então você tem que ter o PC, você tem que ter um computador. Todos os debates que eu assisto do mundo hispânico, né, as pessoas debatem tendo um computador. Então, seria desleal uma pessoa com um computador e outra sem nada, né, para debater. Mas parabéns aí ao nosso irmão Samuel Barbosa, que foi lá defender a fé da igreja fundada por Cristo. Veja só, e o cara lá que estava debatendo com Samuel Barbosa usou esses versículos para dizer que a pessoa está debaixo da terra. Vamos aos versos. Estou aqui com Eclesiastes 9, 10. Vamos lá. Tudo que tua mão encontra para fazer, fazei-o, com todas as tuas faculdades. Pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Eles usam isso aqui, essa turma aí da Assembleia de Deus, e outras seitas semelhantes, se não estou aqui enganado, sétimo dia também, para dizer que as pessoas, depois que morrem, acabou-se. Né? Veja, não há mais trabalho. Agora, que trabalho é esse que a Sagrada Escritura está falando aqui? Os trabalhos que nós temos aqui. Salomão está se referindo a tudo que está aqui. Porque veja o versículo anterior, meus irmãos. Olha a refutação. O versículo anterior, 9. Desfruta da vida com a mulher que amas durante todos os dias da fugitiva e vã existência que Deus te concede debaixo do sol. O que é debaixo do sol? Aqui. Aqui. Esta é tua parte na vida. Que vida? É essa aqui. O que o prêmio do labor te entregas debaixo do sol. Outra vez debaixo do sol. Aqui, debaixo do sol. Esse sol que nos clareia. Está falando o quê? Aqui. Lá na outra vida, aqui nós estamos aqui na agricultura. Aqui eu moro na agricultura no sítio. Aqui todo ano a gente planta milho, feijão. Será que lá eu vou continuar plantando milho ou feijão? Não! É isso que a Bíblia está dizendo.
O sujeito vem adulterando um versículo como esse. Vem adulterando o versículo. Veja só. Outra vez. Tudo que tua mão encontra para fazer, fazei-o com todas as tuas faculdades. Tem faculdades na outra vida? Não. Faculdade tem aqui. É o aprendizagem, o que você aprendeu nessa vida. Pois que na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho. Que trabalho? Os trabalhos que tem aqui, tem lá? Não tem. Qual é os trabalhos que tem lá? Servindo ao Senhor, adorando a multidão, louvando, adorando o Cordeiro, né? Na Santa Missa, como está lá o Cordeiro imolado no altar. Aquele Cordeiro imolado no altar, um Cordeiro vivo como que imolado no altar. Significa o quê? Sacrifício. A missa é o quê? Santo sacrifício. Está lá no Apocalipse, multidão que ninguém pode contar, com louvores, palmas nas mãos, em adoração. É totalmente diferente daqui. Aqui é o trabalho corporal que a Bíblia está falando. O trabalho corporal. O que o corpo pode fazer aqui, faça, porque o corpo não vai para lá. O corpo é pó, do pó vem para o pó volta. Mas a alma não. A alma não, porque nós vemos o quê? A alma aparecer aonde? Apocalipse 6:10. Quando abriu o sexto selo, vi as almas. Tem alma ou não tem? Mas os hereges dizem que não. Eles usam muitos versículos para adulterar esses versículos que são claros demais. Aqui está falando para as obras corporais do corpo, meus irmãos. Veja, não há mais trabalho. O que nós trabalhamos aqui não tem esse trabalho aqui lá. O trabalho do corpo aqui é um, o trabalho da alma é outro. Simples assim. Veja só. Não há mais trabalho, nem ciência. A ciência do quê? Aqui a ciência do corpo. Nem a inteligência, humanamente falando. Nem a sabedoria deste mundo. Ou veja, Deus deu sabedoria ao homem, sim ou não? Sim. E o homem vai estudando planetas, o homem vai... Agora esse avanço, né, de Marte, de enviar as máquinas para Marte, tudo mais... Isso é a inteligência do homem, de fazer um avião de voar, isso é inteligência. É a ciência que Deus deu ao homem. Então aqui está falando, o livro do Eclesiástico não fala em outra vida. O livro do Eclesiástico, ele só fala da vida debaixo do sol. Do Eclesiastes, aqui, puramente aqui. Porque no Antigo Testamento não se tinha o conhecimento da eternidade. A eternidade veio ser revelada através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo deu saber à sua igreja, como está no capítulo 3, versículo 10, o capítulo 4 de Efésios. Preste atenção, vamos pegar aqui. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer através da igreja, que é a infinita diversidade da sabedoria divina. Conhece através de quem? Da igreja. Então o que a igreja falou e ponto. Não diz que é através da Bíblia que se conhece a infinita sabedoria da diversidade divina. Diz que é através da igreja. A Bíblia não diz que ela é coluna sustentável da verdade, mas a Bíblia diz que a igreja é. 1 Timóteo 3,15, coluna, que a igreja é coluna sustentável da verdade. Então o sustentáculo da verdade só está na igreja. Fora da igreja não é verdade, é mentira. É uma carapaça revestida de verdade. Então é falso. Então esse versículo, meus irmãos, fala apenas do que há nesse mundo. Não está falando, não tem referência à alma. Fala da alma, fala do corpo, dos trabalhos deste mundo. O trabalho desse mundo não é o trabalho do outro. Aí desse cara morrer, o cara morre aqui, vai continuar plantando feijão lá para comer. Isso é conversa. Então veja a adulteração que o cara que debateu com Samuel Barbosa fez nos versículos. E ainda usou outro para adulterar e deturpar. Vamos ao outro versículo. Outro versículo que ele usou aqui foi esse. Vamos lá. Atos 2, verso 34. Falando de Davi. Presta atenção. Pois Davi pessoalmente não subiu ao céu. Todavia diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Veja só. Está fazendo referência a quem? A Davi. Quem é Davi? Davi faz parte de quem? Do Novo Testamento ou do Antigo? Do Antigo Testamento. Ele faz
ele está presente com quem? Com o povo veterotestamentário. Então ninguém subiu ao céu antes de Jesus. Ninguém subiu ao céu antes de Jesus. Davi, Enoque, Moisés, Elias, estavam aonde? Estavam lá no Sheol, no limbo, na prisão, aguardando Cristo descer. Cristo descer. Por isso que diz aqui, pois Davi pessoalmente não subiu ao céu, todavia diz, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. O Senhor disse ao meu Senhor, aí está. Porque diz o Senhor disse ao meu Senhor, porque os dois são um. Jesus mesmo disse, eu e o Pai somos um. Então veja só, olha aí. Então está fazendo referência a uma pessoa veterotestamentária que não subiu ao céu. Quando acabar, adulterou sobre né? Do mesmo jeito que Jesus disse, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E ainda disse ao ladrão convertido na cruz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o corpo do ladrão convertido que foi para o paraíso? Não, o corpo ficou, que é matéria. Quem foi? A alma. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que é o paraíso? O céu, a eternidade, salvação. E que eles adulteram dizendo que tem 3 céus, tem não sei quantos céus, tem protestante que diz que existe 4 céus, tem protestante que diz que existe 5 céus, tem protestante que diz que todos os mortos vão para o inferno, no dia do juízo vai ser salvo. É cada heresia, meus irmãos, que só quem pertence a essas heresias sabe. Olha aqui, ó. Até que eu ponha os teus inimigos por escabros dos teus pés. Citando uma citação do Salmo 109, verso 1. Protestante disse aqui no versículo 35 que os inimigos não foram postos debaixo dos pés de Jesus. Vamos ver se é verdade ou não? Vamos ver se é verdade ou não? Primeiro, eu já mostrei as referências. Não é? Vamos lá. Deixa eu mostrar logo a referência de Davi. Quando você pega a carta de Judas, que eles adulteram, também, ele adulterou dizendo que esses santos aqui eram os anjos. Aqui diz que o Senhor virá entre milhares de seus anjos, dos seus santos, aliás, e que os santos vão julgar o mundo. Vamos ver, ele disse que isso aqui é santo anjos. Na vinda de Cristo virá os anjos também, virá. Os anjos para quê? Para reunir. É os anjos que vai julgar? Não, quem vai julgar é os santos com Cristo. E Daniel disse, foram colocados tronos para se assentar os apóstolos para julgar as nações. Descrita como tribos de Israel. Veja só, ele adulterou isso aqui para anjo. Também Enoque, que foi o 8º patriarca, depois de Adão, profetizou a respeito dele, dizendo, eis que vem o Senhor entre milhares dos seus santos. Ele adultera isso aqui para anjos. Vamos ver se isso aqui é anjos. Vamos para Lucas 22, versículo 28. Lucas 22, vamos lá. Lucas 22, 28. Vejam só. E tendes permanecido comigo nas minhas provações. Eu, pois, disponho de vosso reino a vosso favor, assim como o Pai dispôs ao meu favor. Então está colocando o reino em favor, dispondo a quem? Dispôs a quem? Dispôs do reino o quê? Entregando à igreja. 30 agora. Para que comais e babais em minha mesa, no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está. Para julgar as 12 tribos de Israel. Para julgar. Então quer dizer, quem é aquele santo? O Senhor vinha em milhares de seus santos. Então se os santos dormem debaixo da terra, como ele disse que dorme, por que o Senhor virá entre milhares de seus santos? Por que os santos vêm com o Senhor? Apocalipse 14, 4. Onde o cordeiro está, os santos estão. Vamos tirar o coro de uma vez para não deixar brecha nenhuma. Vamos lá. 2 Coríntios 6, 3. 2 Coríntios 6, 2. Vamos lá. Vejam só. Vamos começar do versículo 1. Quando algum de vós tem litígio entre um e outro, e como é que se atreve a pedir justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos irmãos santos? Aos irmãos
santos? Versículo 2. Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Aqui está. Os santos julgarão o mundo. Jesus fala em 12 tribos de Israel. Porque as 12 tribos de Israel seriam o quê? Os 12 pontos das nações. Os 12... Continua, vamos lá. Olha só. E se o mundo há de ser julgado por vós, serias indigno de julgar os processos de mínima importância? Versículo 4. No entanto, versículo 3, aliás. Não sabeis que julgaremos os anjos? Aqui está. Quanto mais as pequenas questões desta vida. Veja. Quem são aqueles que Judas fala? Aqueles santos. São os anjos? Não. São os santos. Porque aqui está. Os santos vão julgar o mundo. E Jesus disse... Veja que Jesus está falando no reino dos céus. Para que senteis na minha mesa em meu reino aonde? No céu. No céu, está fazendo referência ao céu, no meu reino, no céu. Para que comais e bebais. O reino de Deus não é comida nem bebida. Peraí. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Então Jesus está dizendo, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem. Veja que o verbo está no presente. Tem, não diz terá a vida eterna. João 6,54 diz, quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E se no versículo 51 diz, quem come deste pão viverá eternamente, ou como diz a tradução protestante, vive para sempre, então não morre. Está falando de quem? Da alma. Então vejam, meus irmãos, que estou mostrando na Bíblia que são santos, não são os anjos, são santos. Os anjos vão vir também? Sim, vai vir. Mas aqui, o Senhor verá entre milhares de seus santos, fazendo referência a quem? A os santos mesmos, que já chegaram à perfeição. Hebreus 12, versículo 23. Olha só. Agora, também dizem que Jesus ainda não tem autoridade sobre os inimigos. Até parece que Jesus não tem autoridade sobre os inimigos. Citando esse versículo 35 aqui de baixo, ó. Esse de amarelo. Até que eu ponha os teus inimigos por escábula dos teus pés. Ou seja, por baixo dos teus pés. Vamos ver isso aqui. Veja, tem muitas referências que provam que Jesus já venceu, porque foi na cruz do Calvário. Amém? Foi na cruz do Calvário e Jesus já venceu todos os inimigos. Tudo. Jesus já venceu tudo. E a prova é que Apocalipse mostra. Vamos lá. Então eles dizem assim, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Dizendo que aquilo faz referência ao futuro. Não, aquilo faz referência ao passado, porque na cruz do Calvário, quando Jesus disse tudo está consumado, o inferno foi vencido, a morte foi vencida. Vamos ver na Bíblia? Veja, meus irmãos, é heresia dizer que Jesus ainda vai vencer. Porque aqui está fazendo referência exatamente, veja aqui, ó. Vamos lá, versículo 18. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Pacata, aqui está. Então os protestantes dizem que Jesus, que ainda Jesus não derrotou a morte. Meus irmãos, como que Jesus não derrotou a morte? Jesus derrotou a morte na cruz do Calvário, quando diz, Pai, em tuas mãos entrega o teu espírito, ou como diz ainda o outro evangelista, tudo está consumado. O inferno foi derrotado. Aí está. Jesus tem o quê? Tem as chaves da morte, tem o controle da morte. É da morte física? Não, é da morte espiritual. Que eles, mortalistas, acreditam que só existe uma morte, é a da alma. Mas veja, existem duas mortes. Apocalipse fala em duas mortes, que é a morte do corpo e a morte da alma. Qual é a morte da alma? Ser condenado ao inferno. Lá no Apocalipse capítulo 20 diz isso. Presta atenção, ó. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo, ressuscitou. Terceiro dia. Pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte, veja aí. A morte já foi derrotada por Jesus, na cruz do Calvário. E da região dos mortos, que é a região dos mortos? Do inferno. Aqui está, meus irmãos. Jesus tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Está derrotado ou não está? Tá.
Aí ficam dizendo, não, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Fazendo referência a isso aqui, ó. Vejam só, como são mortalistas, quando a Bíblia fala de duas mortes. A morte do corpo, que Jesus nem considerou a morte do corpo, ele chamou de dormição, e da morte da alma. Qual é a morte da alma? A morte da alma está onde? Apocalipse 21:8. Fala que foram lançados no lago de fogo. Quem é o lago de fogo? O inferno. Aí aqui eles usam isso para dizer que até então, isso aqui é o último inimigo a ser derrotado. Porque diz que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Aí eles fazem uma má interpretação desse versículo. Presta atenção. Aqui diz, ó, a morte, versículo 14, a morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte, aí está, segunda morte. Acabei de dizer a segunda morte. Segunda morte é o quê? A condenação da alma. Condenação da alma. Apocalipse 21, verso 8. Morte dos que foram lançados no lago de fogo. Vejam só, ó. A morte, aqui é quando eles vão ser condenados. Quando eles vão ser condenados, eles já estão derrotados por Jesus. É outra coisa lá, estão derrotados por Jesus, já está debaixo dos seus pés. E aqui é quando eles são condenados. A morte e a morada subterrânea foram lançados no tanque de fogo. A segunda morte é esta. O tanque de fogo. A segunda morte é essa. Entende? Aí fazem aquele angu. Hein? Vejam só aqui, ó. Os versículos... Vamos ver aqui, versículos, esses dois versículos aqui. Vamos ver aqui. Vi também tronos sobre os quais se assentavam aqueles que receberam o poder de julgar. Aqui está. Os santos, são os santos que vão julgar. 1 Coríntios 6:2, cara. Custa entender a Bíblia, vamos parar de distorcer a Sagrada Escritura. Olha o que está dizendo a Sagrada Escritura. Vi também tronos, que está no plural, tronos. Aí interpreta isso aqui como outra coisa. Ou seja, distorcendo a Sagrada Escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Distorcem, deturpam para suas próprias condenações. Vejam. Vi também tronos sobre os quais se assentavam aqueles que receberam o poder de julgar. Eram quem? Esses que vão julgar. Não sabeis que nós, os santos, havemos de julgar o mundo? E Jesus disse, sentareis em tronos. Ó, estou fazendo aqui, recapitulando. 22 de Coríntios, verso 30. Perdão, 22 de Lucas, verso 30. Sentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está falando a quem? Aos apóstolos. Quem eram esses que vão julgar? Vamos ver. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Veja. Até hoje estão sendo mortos, assassinados, cristãos católicos no mundo inteiro. Desde que Jesus subiu ao céu, que morte começar com os apóstolos. É os santos que vão julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera e a sua imagem, como o protestantismo, que é a imagem da fera, que não tinham recebido o sinal na fronte, na mão. Eles viveram uma vida nova e reinaram por 1000 anos com Cristo. Veja só, aqui eles reinaram com Cristo. Esses 1000 anos não é ao pé da letra. Esses 1000 anos aqui é desde que Jesus subiu ao céu, né? Que a igreja goza com Cristo, com Jesus, na sua plena, né, luz. Vejam só. E os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja só.
E os outros mortos não... E quem são esses? Por que está entre parênteses? Por que esse versículo nas Bíblias estão entre parênteses? Porque esses mortos aqui está falando da ressurreição da carne. Os outros mortos não voltaram à vida até que se completasse os 1000 anos. Até o julgamento universal de Mateus 25, 31 em diante. Refere-se a esses mortos, a ressurreição da carne. Entende? Esse de amarelo aqui, por isso está entre parênteses. 6. Feliz e santo é aquele que toma parte da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A conversão, que se dá pelo batismo. Que se dá pelo batismo. Veja só, vamos provando com Bíblia, mostrando com Bíblia. Primeira ressurreição é a conversão. Vamos para Colossenses. Olha o que diz. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, com ele ressuscitastes com a vossa fé no poder de Deus, dos mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne. Amou-vos novamente e a vida em companhia com ele. Aqui está. Vamos ver um versículo anterior. 11. Nele também foste circuncidado, não com circuncisão feita por mão de homem, mas pela circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do ser carnal. Veja só. Capítulo 3, versículo 1. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Aí está. Essa ressurreição que se dá pelo batismo. Entende? Vamos ver pelo batismo. Romanos 4. Romanos 6, versículo 4. Fomos sepultados. Versículo 3 e 4. Vamos lá. Ignorais que fomos batizados, que nós batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também ressurgimos para uma vida nova. Aqui está. Essa vida nova é o quê? Feliz e santo quem toma parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A conversão, a mudança de vida. Se dá pelo batismo. João capítulo 3, versículo 4 a 5. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Quando Jesus é batizado, diz a Bíblia, o céu se abre. Veja, em Lucas 3, 21. O céu se abre. Então, pelo batismo, o céu se abre para nós. Todos vós que fostes batizados, vos revestiste de Cristo. Gálatas 3, 27. Então, a primeira ressurreição é o quê? A conversão que se dá a viver uma vida nova no batismo. Essa é a primeira ressurreição. Agora, que é a conversão. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele até sua vinda. Veja só. A segunda morte não tem poder. O que é a segunda morte? A condenação ao inferno. Porque o que nasceu de novo, se ele não se desviar, continuar na verdade, continuar na doutrina, continuar vivendo conforme a Santa Madre Igreja ensina, quem come da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, então tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Então, meus irmãos, essa é a primeira ressurreição. É a conversão. Então, que se dá pelo batismo. Então, sobre os batizados que vivem o batismo, não serão condenados. Entende, meus irmãos? E aqui eles fazem um angu. Sendo que esse versículo aqui, ele está fazendo uma referência, esse versículo aqui, ele está fazendo referência aos mortos físicos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completasse os 1000 anos. Entende? Até que se completasse os 1000 anos. O que é os 1000 anos? Até a vinda de Cristo. Os 1000 anos, se Deus, quando Cristo subiu ao céu,
E aí nós já faz o quê? Já faz 2000 anos. Porque isso não é o pé da letra. A letra mata quando Paulo diz... Veja que Paulo diz que a letra mata quando se interpreta a Bíblia ao pé da letra. A letra mata. Principalmente Apocalipse, que é tudo simbólico, né? Tudo cheio de prefigurações. Então, fala aqui do quê? Dos mortos corporais, que no dia do juízo ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Daniel 12:2. Entende? Então não adianta, meus irmãos, você chegar aqui nos comentários e dizer, olha, vou fazer um debate lá com o Lucas, que meu irmão falou aqui, fazer um debate. Eu não tenho condições de fazer debate. Porque eu não tenho em minha mão as armas adequadas para fazer debate. Preciso de um computador. Né? Todos que fazem debate usam o computador. Veja o quanto nosso irmão Samuel Barbosa perdeu tempo, porque não tinha um computador. Veja o outro lá, balalá, 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 por quê? Porque não perdeu tempo. Por quê? Porque tem um computador. Direto no computador. Não olhava para a câmera, era direto no computador. Entende? Então não adianta, não tem como debater desse jeito. Então estou aqui mostrando para vocês, na Bíblia Sagrada, o engano protestante e as distorções que o protestantismo faz. Né? Essas seitas aí da dormição. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, comente e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.